Olá, amigos ouvintes e internautas! O Papo com Carol está de volta e vocês já sabem que o nosso espaço, como eu sempre falo, é um espaço para conhecer diversas histórias, aprendizados, depoimentos e sempre para construir pontes. Mais uma vez, o programa de hoje a gente vai falar de agronegócio, então a gente vai passar também no Jornal do Agro. Não deixem de seguir lá a nossa página JA. E nós temos um convidado especial, porque ele é nosso maior parceiro aqui do JA. E é uma das maiores vozes do jornalismo do agronegócio, José Luiz Tejon, jornalista, professor e publicitário. Tejon, muito obrigada pela honra de eu poder te entrevistar. Você que já me entrevistou, agora eu estou tendo essa honra imensa aqui de poder te entrevistar. E já quero te perguntar, Tejon, como que você foi cair nas graças do jornalismo e da publicidade do agronegócio? Primeiro, Carol, o prazer é meu. Admiração muito grande por você, JA, Papo com Carol, a tua turma toda da Iorim, grande admiração por você, uma história muito linda, uma história que supera o tempo de toda a família, isso a gente precisa muito, cada vez mais no Brasil, né? Visões de longo prazo estratégicas e parabéns pela tua obra aí de informação que você está construindo também. A vida é cheia de acasos, né? A gente não consegue determinar muita coisa. A gente consegue escolher com quem a gente quer estar. É uma decisão importante, com quem eu quero andar. Difícil já. Mas olha, essa pelo menos, né? Como adultos, né, a gente já tem condição de escolher. De resto, tem muito acaso. Eu acabei chegando no agro, eu era estagiário numa agência de propaganda em São Paulo, eu nunca tinha visto nada de agricultura, pecuária, e nessa agência apareceu um trabalho para fazer para jato, máquinas agrícolas jato, lá de Pompeia, né? E ninguém quis fazer. Como eu era estagiário, me mandaram fazer. Eu nunca tinha visto máquina agrícola, pulverizador. Bom, pedi para ir lá visitar, para pelo menos saber do que se tratava. E fui visitar a jato, passei lá sexta-feira, sábado, 500 quilômetros de São Paulo, e fui de trem. E quando cheguei lá, encontrei um ser humano maravilhoso, o doutor José Maria Jorge Sebastião, um agrônomo. Naquela época, ele era o diretor de marketing da Jato e ele tinha sido presidente do IBC, no Instituto Brasileiro de Café, homem formado na Exalc, um ser humano espetacular. Me recebeu lá com 22 anos de idade e me deu uma aula. Eu aprendi em 2 dias com ele coisas importantes e fiz um trabalho para a Jato, que o pessoal adorou. E passado um ano, o gerente de marketing estava lá, não quis mais continuar, e me convidaram para ser gerente de marketing da Jato. Eu tinha 23 anos de idade, portanto, eu acabei caindo na agropecuária, na mecanização, porque o nome agronegócio não existia ainda, desse jeito, por uma obra de acaso. Um trabalho que ninguém quis fazer, me deram para fazer, eu fiz. Os Nishimura e o Zé Maria adoraram. Passado um ano, chama aquele rapaz para vir para cá. Eu achei interessante a aventura de conhecer o Brasil, e ali na Jato eu conheci o Brasil inteiro. E depois da Jato eu fui para a Agroceres, outra experiência fascinante com Ney Bittencourt de Araújo, onde nós criamos o conceito de agribusiness. Na Agroceres ele me permitiu estudar em Harvard e com o Secundino, fundador, gente espetacular. Eu dei muita sorte, viu, Carol, na minha vida. Eu sempre parece que estive ao lado de seres humanos espetaculares, Carol. É o que eu tenho que agradecer. Eu não sei por quê, mas alguma coisa sempre me ajudou. Eu sempre estive convivendo com pessoas maravilhosas. A Jato, a Agroceres, dali eu fui para o Estadão, convivendo com a família Mesquita, pessoas de uma integridade, de um caráter fantástico. Hoje, em todo lado que eu ando, vocês, eu não sei, alguma coisa me ajuda no mundo aí. Sempre gente muito, muito legal. Então, foi assim. Eu entrei nesse ramo desse jeito, e aí, uma vez dentro dele, Carol, parece que tudo mais te chama para estudar mais, saber mais. E agora, dando aula na França, diretor do núcleo de agribusiness da FECAP, muito envolvimento acadêmico, consultoria, agência de propaganda na área do enfim,
E aí você vai criando cada vez mais elos, 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 elos e elos, né? Foi assim. E esse ramo, Carol, ele parece que é um ramo que ele nunca nos abandona. É muito Impossível. interessante. As pessoas nunca nos abandonam. Já estive no Estadão cuidando de assuntos que não tinham nada a ver com agro. Fui dirigente lá de operações de outras áreas no Grupo Estado e nunca o agribusiness me deixou. É impressionante. E, de repente, a atração é tanta, tanta, tanta que tá. Ok, estamos aí junto de corpo e alma. Não, e eu vou te falar, Tejão, o que você falou faz total sentido, porque o agro, eu sinto isso, eu estou no agro desde que eu nasci, minha família é produtora, né? Mas eu sinto que é uma atração e de gente boa, de gente esforçada, e assim, aparecer uma pessoa como você no agro, não tem como, não ia o agro não ia te largar mesmo, de jeito nenhum. E você acompanhou, então você me falou que você começou lá para os seus 22 anos de idade, você acompanhou uma fase do agro que ele já estava começando a mudar de cara, né? Como que você enxerga essa mudança desde que você iniciou no agro? A gente era meio que o patinho feio ainda da economia, agora que é o salvador, digamos, o salvador da pátria, né? Como que você viu essa transição? Eu peguei, em 1977, ministro da Agricultura era o Alisson Paulinelli. Eu estava na Jato, uma empresa de muito investimento em inovação, tecnologia, e a gente começou ali a viver um período de investimentos tecnológicos no Brasil, na área de sementes, na área de defensivos, na área da mecanização muito forte, e programas que começaram a surgir naquela época, para o Brasil virar, por exemplo, independente em trigo. Teve um grande movimento para o trigo, a renovação dos cafezais, o início da soja ali por 77, 78, início do plantio direto, e a produção brasileira, àquela altura, ainda era pequena, era uma produção de uns 40 milhões de toneladas no máximo. O Brasil importava 1/3 do que se alimentava. E a grande transformação ocorreu principalmente a partir do fim dos anos 80, início dos anos 90 para frente, onde assistimos um grande crescimento do cerrado brasileiro, de todo o cerrado, né? De Goiás, Mato Grosso, oeste da Bahia, lá ao norte de Goiás, que virou Tocantins, Rondônia. Começamos a ver um grande crescimento da utilização de terras consideradas fracas e inúteis até então, que é fruto de pessoas, personalidades como Alisson Paulinelli, que está aí, tomara que ele ganhe merecidamente o Nobel da Paz, não é? Porque o próprio Norman Borlaug foi o primeiro agrônomo que fez a Revolução Verde americano, que recebeu o Nobel da Paz, o único agrônomo a ter esse título. Quando ele visitou o Brasil, ele disse ao próprio Alisson: olha, se vocês transformarem o cerrado de uma terra fraca e inútil em produção de alimentos, vocês farão, de fato, a grande revolução verde do mundo. Portanto, havia ali aquela coisa brasileira de nós acharmos que não produzia nada, para uma transformação gigantesca, onde nós aprendemos a produzir tudo, inclusive flores, não é, Carol? Nós temos aí a Olambra, Cooperativa Olambra, que é a 4ª maior cooperativa de flores. Então, você imaginar até flores, produzir frutas, produzir arroz, feijão, trigo. E olha, acho que nós vamos assistir proximamente um grande crescimento efetivo do trigo, que é outra cultura fundamental para o consumidor, né? Ou seja, o Brasil aprendeu, da década de 80 para cá, a produzir e crescemos para 254 milhões de toneladas, a última safra, que, na minha opinião, Carol, ok, viemos de 40 para 254, era para ser 272, problemas climáticos, né? Perdemos muito milho, então nós temos agora o desafio daqui para frente. E o desafio daqui para frente é incorporar sustentabilidade, meio ambiente, aspectos de cuidado com mudanças climáticas
incorporar a biotecnologia de uma maneira intensiva, os bioinsumos, né, os micronutrientes fundamentais e termos um planejamento estratégico. O próprio Alisson diz, até 2050, temos que multiplicar por 2,5 vezes mais o que fazemos hoje. Não é só dobrar, é 2,5 vezes mais o que fazemos hoje. Quem sabe até 3 vezes mais. Isso tudo exigindo uma nova revolução de gestão e de planejamento estratégico, do A do abacate ao Z do zebu. Isso vai significar, Carol, a única chance que o Brasil terá de ver o PIB brasileiro crescer a partir do desenvolvimento efetivo do novo agribusiness. Self-service com grande variedade de pratos e carnes e sobremesa de cortesia, o Panela Velha é o restaurante ideal. Para você que quer comer bem, não tem nada igual. Tudo isso em um espaço amplo e arejado. O restaurante Panela Velha está localizado na rua Floriano Peixoto, 84, no centro, em São João da Boa Vista. Consulte nosso prato do dia através do telefone 19 3622 2772 ou pelo WhatsApp 19 998 13 1390. Panela Velha, a sua melhor opção. O Instituto de Diagnóstico em Otorrinolaringologia é uma clínica planejada para proporcionar conforto e a melhor experiência para você e sua família. Contamos com uma excelente equipe de profissionais preparados para receber os pacientes da melhor forma possível. Oferecemos inúmeras especialidades para te atender. Problemas relacionados a ouvido, nariz e garganta, tonturas, zumbidos, exames otorrinolaringológicos em geral, cirurgias plásticas da face, preenchimentos faciais, botox e muito mais. O endereço do IDO é Rua Conselheiro Antônio Prado, 531, no bairro Vila Conrado, em São João da Boa Vista. Médico responsável, Dr. Douglas Moretti. A 44ª Semana Guiomar Novaes, de 18 a 26 de setembro. Atenção, será necessária a apresentação do comprovante de vacinação na entrada. Atrações: Sérgio Brito, Ópera Janis Kiki, Grupo Raça Companhia de Dança e muito mais. Acesse semanaguiomarnovaes.com.br e saiba mais. Os ingressos serão distribuídos 1 hora antes do evento. Tem crianças que amam brinquedos, outras tecnologia, outras esportes. Mas o que todas elas gostam mesmo é de ganhar presentes. E no Comércio de São João você encontra o presente ideal para crianças de todas as idades. São João é tudo de bom! E como que você enxerga a criação dessa estratégia? É através de um governo liderando? É através das entidades? Porque eu vejo um pouco assim, tem, claro, a comunicação do agro, vai crescendo, tecnologia, mas eu sinto um pouco cada um jogando no seu, assim, se salvando, cada dia matando um leão, mas não tem aquela coordenação, não sei se eu estou errada. Como que a gente faz para ter essa coordenação estratégica, para fazer mais esse salto? Você está certa, Carol. Nós precisamos aprender a jogar em time, jogar junto. Então, não dá para ter assim um elo da cadeia produtiva brigando com o outro. Elo de produtor brigando com o elo da indústria. Não dá para ter o elo da indústria brigando com o elo da ciência. O consumidor final.
que é a grande fonte do agribusiness. Nós temos que entender isso. Nosso chefe. Agronegócio é demanda derivada de consumo. Precisa entender. É consumidor final que faz a demanda derivada do supermercado, da indústria, do produtor, da ciência. Então, nós temos que ter efetivamente uma coordenação de todo esse sistema, que é um sistema que já vai um pouco além de agronegócio, é uma agrocidadania, porque nós temos que incorporar aspectos muito sérios de responsabilidade social, de mitigação de fome, de miséria. Aliás, eu hoje mesmo fiz um comentário e eu queria agradecer muito ao Lorival Santana. Lorival Santana é um analista internacional do Grupo Estado de São Paulo. Ele é um homem que tem visitado esses lugares em conflito. Ele esteve no Afeganistão, ele esteve nas Farc, na Colômbia, ele esteve com Al-Qaeda no Iraque, na Primavera Árabe de 2011. E agora, sobre o Afeganistão, ele diz: o retorno do Talibã ao comando do Afeganistão se deve ao fracasso de uma estratégia não implementada de agribusiness. E eu fiquei vendo, caramba, é verdade isso, porque foi combinado entre os Estados Unidos e a OTAN que caberia ao Reino Unido trabalhar no Afeganistão para a substituição de culturas ilícitas, como é a papoula, por culturas legais, e fazer o desenvolvimento do Afeganistão a partir do agribusiness. Um país que tem 3/4 da sua população no campo. Conclusão, não teve êxito, não fizeram. E aquilo ali se transforma numa grande miséria, numa grande dependência de um cultivo como papoula, cujo dinheiro desse comércio não volta para os pequenos produtores de papoula. O dinheiro da heroína e do ópio fica na mão, com certeza, de meia dúzia de comerciantes, né, que se apropriam disso e mantêm aquela população, 3/4 da população afegã, numa vida miserável no campo. E o que sobra, que é o raciocínio genial do Lorival? Sobra que aquele jovem, aquela juventude não vê sentido de vida. Então, o sentido de vida para ele é virar um soldado no Talibã, é se transformar em alguém onde ele vai achar que aquilo ali pode dar um sentido de vida para a vida dele. Muito interessante esse artigo do Lorival Santana, porque é o que a gente vê. Onde tem miséria no campo, você vê que ali não ocorreu a implantação do sistema de agronegócio, que é ciência, que é tecnologia, que é educação e treinamento de agricultores e, ao mesmo tempo, acesso ao mercado. Porque se tudo isso que os agricultores fizerem não tiver uma ligação com a agroindústria, não tiver acesso ao mercado, também aquilo tudo morre ali no campo. Então, onde não ocorre esse sistema de agribusiness, você não vê o progresso e você vê a manutenção da miséria. O artigo do Lorival Santana é espetacular, porque ele nos deixa bem claro que para mitigarmos a fome, a miséria, a pobreza e diminuirmos o recrutamento de seres humanos para fins da destruição, da desgraça, da guerra, é necessário que os campos do planeta Terra sejam transformados não só em campos férteis, mas em campos onde o mundo do comércio passe a existir para produtos legais, obviamente, né? Arroz, feijão, trigo, mamona, etc., que sejam agroindustrializados e, idealmente, até transformados em valor agregado ali nas suas próprias regiões. Mas é muito interessante a gente olhar o agronegócio por essa ótica. E quando olhamos para o Brasil, Carol, você pode ver, lugar brasileiro que ainda tem miséria é porque o agronegócio não chegou. Você tem ali um grupo de seres humanos que estão fora de mercado, fora de ciência, fora de tecnologia, e acabam sendo escravos de meia dúzia de interesses que os manipulam. Portanto, o Roberto Rodrigues, querido amigo, tem dito que o agronegócio é paz, produção de alimento é paz, o Brasil é um país da paz, e eu poderia dizer que o agronegócio, numa visão de cooperativismo, numa visão de integração de cadeias produtivas,
ele é, de fato, resgate da dignidade humana. Nossa, que visão incrível. Eu vou te falar, Tejão, até me arrepiou aqui, de verdade, porque faz total sentido. Então, você foi me falando, foi passando na minha cabeça em todos os países que tem uma produção agrícola pujante, isso se reflete diretamente na sociedade, se reflete na academia, nos estudos. E o que seria do Brasil, né? Tem muita gente que ainda não conhece muito bem e fala, poxa, a gente não pode ser um país agrícola, mas o que tem de tecnologia por trás daquela maçã, daquele arroz, o que emprega de gente, o que gera de informação, não é só um arroz, né? É toda aquela gama de tecnologia e de indústria por trás. Carol, é importante, a gente também precisa consertar algumas coisas. Às vezes, a indústria, o comércio, tudo isso faz parte. Se não tivesse gente desenvolvendo fertilizantes de alto nível, extraindo potássio, se não tivesse gente desenvolvendo sementes, materiais genéticos na área animal, se não tivesse toda essa inteligência antes dos agricultores, os agricultores sozinhos não conseguiriam fazer a produção que fazem. E, ao mesmo tempo, se não houvesse da porteira para frente, agroindústria, tradings que pegam, que processam, que exportam, transportadores, logística, e se não houvessem vínculos com o supermercado, ou seja, esse sistema é importantíssimo que principalmente os nossos amigos agricultores também tenham essa consciência. Eu queria dar um exemplo da Maria Antonieta Guazelli, uma querida amiga, produtora de leite, da Rex Pecuária, um exemplo de pecuária moderna. Ela me falou uma coisa genial que eu guardei. Ela falou, quando eu entendi, pecuarista, que eu sou uma vendedora, tudo mudou na minha fazenda. Porque quando eu entendi que eu sou vendedora, eu estou aqui para atender o mercado. Eu não estou aqui para brigar com o cliente. E ela passou a ver os laticínios como clientes dela, e não o contrário. Isso tudo, ela disse que fez uma grande mudança cultural na equipe, e nela mesma, e nas relações dela com todo esse sistema que envolve o produtor. Então, é muito importante que os agricultores também compreendam bem isso, que eles são, além de produtores, eles são vendedores. Não é só fornecedor, é vendedor. Tá bom, não bota preço na grande parte das mercadorias, por enquanto, né? O preço não está na mão dele, por enquanto. Mas o entendimento de que são vendedores é um entendimento muito rico, porque às vezes eu vejo amigas do campo brigando com o cliente. Não adianta brigar com o cliente, falar mal de cliente, entenda, é um sistema, esse sistema tem que funcionar junto. Se esse sistema não funciona junto, uma parte dele, mais cedo ou mais tarde, vai sofrer, né? Nada como o sabor de uma pizza assada no forno a lenha. Acompanhada de um chopp Brahma gelado, é ainda melhor. E não é só isso. Só no restaurante Choperia Casarão você encontra opções variadas à la carte disponíveis no cardápio todos os dias. O restaurante Choperia Casarão está localizado na Rua Prudente de Moraes, 67, no centro, em São João da Boa Vista. Você também pode receber as delícias do Casarão na sua casa. É só ligar 19 3633 4426 ou pedir via WhatsApp 19 98458 0594. Vem pro Casarão! No começo foi estranho, mas agora usar máscara já virou hábito, virou até moda. Cada um usa de um jeito, do seu jeito. Tem máscara que combina com a roupa, com a cor do cabelo ou com a cor dos olhos, mas todas combinam com proteção, com saúde, a sua e a dos outros. Continue fazendo sua parte. Fique em casa e sempre que precisar sair, use máscara. Máscara salva vidas. Vem pro digital, um combo imperdível, um combo sem igual. Combo digital só na Conexão. É tudo fibra. É internet mais streaming de filmes e séries por R$ 49,90 nas 3 primeiras mensalidades. Conexão.
Tem crianças que amam brinquedos, outras tecnologia, outras esportes. Mas o que todas elas gostam mesmo é de ganhar presentes. E no Comércio de São João você encontra o presente ideal para crianças de todas as idades. São João é tudo de bom! E aí poderíamos dar até um exemplo muito legal do algodão. O algodão, você mencionou a história, eu me lembro que o Brasil era grande em algodão nos anos 70, 80, quase desapareceu o algodão, quase se extinguiu essa cadeia. Ele foi se reerguer a partir dos anos 90 com uma combinação estratégica na cadeia produtiva de ciência, de vínculo com indústrias exportadoras, de sistemas de responsabilidade social, programas de meio ambiente. Ele se reorganizou a partir dos anos 80, quase foi extinto. De segundo maior importador de algodão do mundo, nós passamos a ser o segundo maior exportador, com uma qualidade aceita e reconhecida no mundo inteiro. Então, não tem saída fora de uma visão de um complexo sistêmico, Carol. Tem que entender que tem que estar reunido. E isso, voltando à tua questão, que acho que é a nossa maior angústia, nós temos que ter um planejamento estratégico. E a quem compete fazê-lo? Eu diria que é muito importante que os empresários brasileiros, que são comprometidos com o país, numa visão de longo prazo, que os empresários brasileiros tomem para si essa missão. Eles vão ter que articular com o governo, vão ter que articular com o setor da ciência, vai ter que articular com companhias multinacionais, mas as companhias multinacionais hoje, elas também estão sob um grande programa de compliance, de obrigações, de deveres com o meio ambiente, deveres com responsabilidade social. Elas têm também o dever de desenvolver pequenos produtores, como eu ouvi agora há pouco da Bayer, a maior companhia de genética hoje, né, do mundo. Olha, nós queremos incorporar 100 milhões de pequenos agricultores no mundo na inclusão digital e da inovação tecnológica. Então, mesmo as multinacionais, elas não têm a raiz no Brasil, não importa. Elas hoje têm comprometimento com o desenvolvimento das comunidades locais. Agora, eu entendo que os empresários brasileiros, por terem necessariamente uma visão que tem que ter de longo prazo, deveriam, nas organizações, nas confederações nacionais da indústria, confederações nacionais do comércio, confederações nacionais da agropecuária, confederação nacional do transporte, são 10 confederações. Essas 10 confederações empresariais deveriam formar um comitê de planejamento estratégico integrado e comum. E mais entidades, associações, Associação Nacional da Difusão de Adubo, o pessoal de sementes, pessoal das máquinas, reunir este pessoal. Existirão divergências, prioridades distintas, às vezes de um com o outro, ok. Natural, né? É natural, mas nós vamos ter lá 12 coisas ou 10 coisas sagradas. É mais ou menos como o pessoal do RenovaBio fez com o RenovaBio, reunindo o setor sucro energético brasileiro com órgãos do governo, contrataram um consultor fantástico, o Plínio Nastari, um homem isento, uma inteligência isenta do ponto de vista que, aliás, né, Carol, não pode ter envolvimentos político-partidários numa coisa dessa, mas fizeram o RenovaBio um programa com metas, objetivos, e que depois ele tem que ser zelado, ele tem que ser vigiado, porque as tentações que vão ocorrendo para desviar o que você programou, planejou, vão acontecer, é parte da vida, né? Então, eu imaginaria, Carol, criar um RenovaBio do A do abacate ao Z do zebu. Talvez seja muito, ok? Mas pelo menos para 20 cadeias produtivas. Um RenovaBio para as 20 cadeias produtivas sagradas brasileiras,
com diversificação de produtos, diversificação de mercados, como que nós vamos fazer acessos, o que tem que fazer, etc, 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 e que isso fosse um grande plano, com números, com objetivos e números. E como esses objetivos e números, impactando todo o comércio, toda a indústria, os serviços, como é que esses números se conectam ao PIB do Brasil, ao Produto Interno Brasileiro. Eu sinto falta disso, Carol, de uma orquestração. Imagina você vira CEO, presidente de um negócio chamado Agribusiness Brasileiro. Você vai ter que verificar como é que você vai vender muito mais, como é que você vai diversificar, como é que você vai diminuir risco, como é que você vai zelar para que os elos da cadeia se comportem de uma maneira cooperativa, apesar de competitiva. Você teria essa missão. E aí, é o que eu sinto mais falta no Brasil. O Brasil tem uma riqueza simplesmente gigantesca. Aprendemos a fazer esse assunto de agribusiness, onde, como você bem ressalta, antigamente a gente não imaginava que poderia, aprendemos a fazer, e ao fazer isso, ele é o que vai permitir um plano efetivo de duplicarmos, no mínimo, o PIB do Brasil. O PIB brasileiro é muito, muito ridículo, Carol, para o tamanho do país e para a potencialidade do país. A gente está agora com 1 trilhão e 400 bilhões em função da taxa do dólar, né? Uhum. Mas imagine uma taxa de dólar mais correta, 1 trilhão e 800, 2 trilhões de dólares. Para um país como o Brasil, com as realidades brasileiras, com a potencialidade brasileira, a China tem 16 trilhões, Estados Unidos 22, a Europa reunida uns 19, 20. O Brasil não é um país para 1 trilhão e 800 para 2, o Brasil é um país para 4, 5 trilhões. E por que isso é importante? Porque é o que vai permitir dignidade humana aos brasileiros, crescimento, reinvestimentos. Então, eu sinto, Carol, uma grande oportunidade e, ao mesmo tempo, uma necessidade de que aparecessem esses líderes. E aí, Carol, é como Winston Churchill disse na Segunda Guerra Mundial, né? Quando ele se defendia sozinho lá contra os ataques da poderosíssima Força Aérea Alemã, se defendendo lá com o que ele podia, ele dizia: nunca tantos deveram tanto para tão poucos. Nós precisamos de alguns poucos, Carol, brasileiros, reunidos com esta coisa aí. Nós vamos transformar o Brasil num país de 5, de 6 trilhões de dólares de PIB em 15 anos. Para isso, estratégia. Eu tenho que multiplicar por 3 a dimensão do atual agribusiness, porque ao fazer isso, eu vou puxar indústria, eu vou puxar comércio, eu vou puxar serviço, eu vou puxar escola, eu vou puxar computação, eu vou puxar digitalização, eu vou puxar sinal, eu vou puxar tudo. E os outros setores serão todos derivados, por exemplo, de um crescimento como esse. Então, o que eu sinto falta é uma coisa muito simples. Carol, Peter Drucker, o gênio da administração, ele disse: não existe país subdesenvolvido, existe país subadministrado. É fácil, Carol, administrar este país, não é difícil. É isso, esse é meu sonho. Os fatos que foram destaque no Brasil e no mundo. As principais notícias de São João da Boa Vista e região. Debates e opiniões. A participação do ouvinte. O seu noticiário de todos os dias. O Instituto de Diagnóstico em Otorrinolaringologia é uma clínica planejada para proporcionar conforto e a melhor experiência para você e sua família.
Montamos uma excelente equipe de profissionais preparados para receber os pacientes da melhor forma possível. Oferecemos inúmeras especialidades para te atender. Problemas relacionados a ouvido, nariz e garganta, tonturas, zumbidos, exames otorrinolaringológicos em geral, cirurgias plásticas da face, preenchimentos faciais, botox e muito mais. O endereço do IDO é Rua Conselheiro Antônio Prado, 531, no bairro Vila Conrado, em São João da Boa Vista. Médico responsável, Dr. Douglas Moretti. Tem crianças que amam brinquedos, outras tecnologia, outras esportes. Mas o que todas elas gostam mesmo é de ganhar presentes. E no Comércio de São João você encontra o presente ideal para crianças de todas as idades. São João é tudo de bom! 44ª Semana Guiomar Novaes, de 18 a 26 de setembro. Atenção, será necessária a apresentação do comprovante de vacinação na entrada. Atrações: Sérgio Brito, Ópera Janis Kiki, Grupo Raça Companhia de Dança e muito mais. Acesse semanaguiomarnovaes.com.br e saiba mais. Os ingressos serão distribuídos 1 hora antes do evento. Tejão, olha, eu já sei que a sua voz já chega nas principais cabeças do agro, mas eu espero que esse vídeo aqui nosso chegue mais ainda, mais forte, porque eu concordo 100%, você sabe que eu compartilho do seu sonho, estamos juntos nessa luta. Eu acho que dentro desse planejamento estratégico tem um ponto aí que você é o mestre, não tem como bater isso, que é a comunicação do agro, porque a gente já evoluiu muito, né? Desde 30 anos para trás para cá, a gente evoluiu demais com tecnologia, com sustentabilidade, com leis rígidas de proteção do meio ambiente. E também, claro, temos muito a melhorar, como você mesmo mencionou. Mas como que a gente pode organizar uma comunicação orquestrada? Até você tem um artigo maravilhoso que chama O Agro Procura um Pacificador, que eu acho que entra aí no meio, né? Como que a gente pode pacificar e mostrar de verdade para o mundo o que é o agro brasileiro? Esse é outro sonho, porque a propaganda, Carol, é a alma do negócio. A propaganda revela o invisível. E a propaganda serve, né, para o bem ou para o mal. A propaganda é a alma da verdade, como ela também pode ser a alma da mentira. E como nunca na história do mundo, a gente está vendo hoje uma grande guerra de propaganda. Uma guerra de mentiras, através da desinformação, da má informação, de fake news, e que não está sendo sabiamente combatida pela guerra, pela propaganda da verdade. Parece que a propaganda da verdade ficou tímida. Então, com relação ao Brasil, nós temos, por exemplo, algo que é simplesmente maravilhoso, cara. O Plano ABC+, Agricultura de Baixo Carbono. É algo que está aí, ele é real, 50 milhões de hectares sob esse modelo. Ele não é uma mentira, ele é uma coisa verdadeira e que ninguém sabe, ninguém percebe. Quando a gente fala, eu dou aula para alunos de vários lugares do mundo. Eu sempre convido a Mariane Crespolini, que é a diretora de inovação e sustentabilidade, aliás, de irrigação, lá do MAPA, para dar uma aula onde ela mostra o plano ABC+, para esses jovens. Eles ficam encantados. Eles falam, vocês fazem isso aqui? E quando mostra, então, a perspectiva do ILPF, integração lavoura, pecuária, floresta, ao mesmo tempo, florestas, proteína animal, proteína vegetal, com sustentabilidade, preservação da água, do microbioma. Eles falam, não é possível. É um paraíso. Que vocês têm, é um paraíso, é um paraíso. Então, a gente tem, por exemplo, essas coisas. E a gente tem uma deficiência gigantesca, eu não sei porquê, se é um problema de baixa autoestima, ou às vezes uma coisa assim, mas o Brasil tem imperfeições. O mundo todo tem. O Brasil também tem imperfeições. O Brasil tem criminosos. O Brasil tem ilegais. Não é de hoje. Eu comecei lá com os 23 anos na JAP, eu sempre escutei isso. Problema de ilegalidade na Amazônia, sempre teve criminoso, e sempre foi um problema, como eu ouvia dos meus
grandes mentores, Ney, esse pessoal, aquilo é um problema de polícia. Tem que pegar os criminosos e botar na cadeia, é problema de polícia. Então, o Brasil tem problemas para consertar? Tem. Como lugar no mundo, o Brasil tem. Mas não é porque a gente tem coisas para consertar, porque nada no mundo é perfeito, que a gente não divulgue as nossas coisas, que são muito aperfeiçoadas. Então, a gente não tem esta visão da propaganda brasileira. Essa propaganda brasileira, Carol, ela tem que ser feita com muito cuidado. Ela não pode ser feita para você dar a entender que você é um inimigo dos agricultores europeus, que você é um inimigo dos agricultores da África do Sul, que você é um inimigo dos outros agricultores. Não, ela tem que ser conduzida com muito talento de empatia, de amizade, de fraternidade. Então, o como você comunica é tão sagrado quanto o quanto você comunica. Então, a gente não tem assim como falta esse planejamento estratégico do agro, nos falta uma coordenação da comunicação do agro brasileiro para o mundo e para a própria sociedade aqui interna. Como não existe isso, de vez em quando saem algumas coisas. E essas coisas saem, geralmente, com uma certa arrogância. Olha o que nós fazemos aqui. Vocês aí destruíram, e aí atacam. Acaba saindo uma comunicação que ataca o cliente. Nós não temos nada que... A Greta, a menina que fala de meio ambiente, sustentabilidade, não tem que brigar com Greta. Greta, vem aqui, vem aqui. Como é que a gente pode ir junto? Vem ver coisas aqui com a gente. Vamos criar um programa aqui no Brasil de jovens do mundo inteiro que vêm para cá, num programa educacional, por exemplo, junto a ambientes ecológicos em que nós vamos trabalhar o agro sustentável brasileiro, com educação para jovens do mundo inteiro, em lugares em que a gente está fazendo isso. Em Bonito, no Mato Grosso do Sul, perto ali de Foz do Iguaçu, vamos criar lugares onde isso acontece e vamos trazer jovens do mundo inteiro. Então, não vamos brigar com Greta, brigar com o ministro da Agricultura da França, que fala que os agricultores deles... Então, a gente precisa ter, Carol, uma consciência muito grande de que nós somos vendedores. Vendedor não briga com o cliente. Vendedor, e a comunicação nossa tem que ser querida, de empatia. Então, por exemplo, se eu perguntar, Carol, de onde veio o seu avô? De onde veio o seu bisavô? De onde veio o seu tataravô? E sua tataravó? Você vai começar, veio de tal país, o outro veio não sei de onde, não sei de onde. Para nós todos, a minha mãe veio da Espanha, numa situação terrível. Primeira Guerra Mundial, crise de 29, Segunda Guerra Mundial, Revolução Espanhola, um inferno. Fugiu para não morrer, para que eu não morresse. Então, quando você vai ver as origens nossas, são origens de seres humanos europeus, asiáticos, Oriente Médio, africanos vieram como escravos. A mistura do branco com o índio gerou o mameluco. O Brasil é uma mistura de todas as raças do mundo. E se misturou, se casou. O Brasil tem coisa muito bonita de como nós nos comunicarmos com o mundo. Eu vejo também nesse sentido, Carol, assim como eu falei com você do planejamento estratégico, com números e resultados, na comunicação, da mesma forma, reunirmos meia dúzia de pontos extraordinários brasileiros, reunirmos ali 4, 5... O Brasil tem publicitários que ganham prêmios internacionais, os melhores publicitários do mundo. E a gente se reunir e falar, olha, vamos criar uma linha de diálogo, para não usar o termo propaganda, vamos criar uma linha de diálogo com o mundo, afetivo, carinhoso, com pessoas falando, famílias agrícolas falando, mulheres do agro, as mulheres têm um poder gigantesco quando falam apaixonadamente. Vamos criar uma linha, e outra, não pode deixar camarada falando em nome do agro que atraia rejeição automática como um emissor não confiável. Então não pode ter política partidária, etc. Tem que ser algo numa visão de longo prazo e de Estado. Nós não temos isso. Os Estados Unidos têm, a Europa tem,
A Austrália tem, Nova Zelândia tem, Canadá tem, a Colômbia com o café tem, os argentinos com todos os problemas deles acabam fazendo na carne, os uruguaios, ou seja, nós temos coisas aqui maravilhosas e parece que a propaganda das nossas verdades sucumbe perante a propaganda das mentiras. Ignorar a importância da propaganda, Carol, na história da humanidade é uma coisa muito errada, porque a propaganda sempre fez parte das decisões, das guerras do planeta inteiro, dos conflitos religiosos, das grandes revoluções. A propaganda não pode ser ignorada. Então, a gente tem aqui uma necessidade de conceber e compreender o papel da propaganda, compreender o papel da propaganda da mentira, o papel da propaganda que não é dos nossos interesses, compreender como a empatia e a afetividade para conquistar corações tem que estar na forma do conteúdo. E uma outra coisa muito simples, né, Carol? Comunicação é uma indústria. Como você acha que o New York Times vive, que o Le Monde vive, que o Estadão vive, que as emissoras vivem, que a Band vive? Vive do quê? Publicidade. Então você tem que entender que você precisa de uma coisa chamada verba, para você poder anunciar e não ficar esperando que o jornalista resolva o seu problema de compreensão, interpretação e comunicação. Então, é outra coisa. Sabemos fazer, é simples fazer. Carecemos, eu acho, dessa coisa aí do nunca tantos deverão tanto para tão poucos. Está na hora de Deus nos ajude, uma reunião de meia dúzia de mentes brilhantes que a gente possa dar esses saltos de gestão e administração no que já está aí prontinho para ser feito, Carol. João, olha, nossa, uma aula emocionante, porque eu sei que você fala de coração, eu sei o amor que você tem pelo agronegócio, e eu sei o quanto você trabalha praticando o que você está falando, com amor, com carinho, com verdade em tudo que você faz. Então, assim, infelizmente nosso tempo acabou aqui, mas eu quero te agradecer de alma, de verdade. Você sabe quanto que eu te admiro, você é uma pessoa incrível, e poder te ouvir, para mim, assim, é uma lição para a vida. Então, eu tenho certeza que os nossos internautas também vão pensar o mesmo. Eu te agradeço de coração pelo seu tempo. E eu votei em você, não se esqueça. Oh, amém. E eu vou honrar para sempre, para seguir justamente essas palavras que você falou. Pode parecer utopia algumas vezes, mas se não tem os loucos que acreditam na utopia, ela nunca se realiza, né? E nós dois somos dois loucos que acreditamos. Mas sem dúvida alguma. Amém. A vida é cheia de acasos. Amém. Mas Deus explica. Obrigado, Carol. Muito obrigada. Fica com Deus. Até mais, João. Tchau, tchau. Obrigado.